Fala galera, muito boa noite. Nós estamos aqui na segunda edição do nosso podcast Liberte. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que está no nosso Instagram, para você seguir a nossa página, tá? Liberte, com THE_PDC. E também no YouTube nós estamos no YouTube também, tá? Liberte Podcast. Então se inscreva lá. Estamos na segunda edição do nosso podcast. Nós temos aí muita coisa pela frente, tá? Eu me chamo Moisés, aqui do lado Carol Falcão, e hoje estamos recebendo uma visita muito especial. Estamos recebendo aqui o irmão Elias. O irmão Elias, ele que é PRF, o irmão Elias é advogado, o irmão Elias é bacharel em letras, e também o irmão Elias foi vereador, tá? Ele foi vereador de 93 até 98, também deputado de 99 até 2006. Isso. Nosso irmão Elias. E no ano passado, em 2022, na última eleição de Elias, ele foi candidato a deputado federal, obtendo aí mais de 24 mil votos. Mais de 24 mil votos de piauienses, tá? E a gente foi muito grato com a presença dele, que está aqui conosco, e eu já lanço a primeira pergunta para ele, né, sobre isso. Meu Deus, por que esse ato, essa distância entre o cargo que o senhor teve por último, né, 2006, até 2022, por que essa distância na vida pública? E também queria que o senhor falasse um pouquinho também da sua trajetória na política, enfim, de vida. Muito boa noite a todos os que nos assistem na Santa Paz do Senhor. Na verdade, nós ficamos, como eu sempre costumo dizer, no anonimato por um bom tempo, mais de 11 anos, exatamente porque estávamos definitivamente decididos a não mais prosseguir a vida pública. Mas devido a tantas coisas que vêm acontecendo, com a banalização do casamento, da família, da vida, do crime, com tantas ideologias perversas, tudo isso fez nascer em mim um desejo de retornar, entendendo eu que poderia ser útil na Câmara Federal, guerreando contra tudo isso, né? Daí porque nós nos apresentamos, graças a Deus fomos bem aceitos pelas lideranças e alcançamos também o apoio dos nossos irmãos, parte dos nossos irmãos, mas esse intervalo quilométrico aí, ele me prejudicou bastante, porque quando nós nos afastamos, quem tinha 3, 4 anos naquela época, quando retornei já era eleitor e não me conhecia. Então, um estado enorme para você visitar igrejas, os irmãos, percorrer todo esse estado, do Cajueiro à Cristalândia. Então, se tornou um tanto complicado, eu diria, impossível, porque, na verdade, nós deixamos de visitar mais de 1/3 da igreja, talvez quase a metade da igreja em todo o estado. E quanto à nossa experiências, né, políticas na vida pública, a gente sempre teve um desejo de militar na vida pública. Isso vem de muito longe. Lá em Esperantina eu tinha 15, 16 anos, mas o comício só se iniciava com a minha chegada ao palanque, né? Então a gente já tinha esse chamamento e passamos pela vida militar e depois paramilitar, como inspetor da PRF, mas a coisa ficou fervendo dentro de mim, não é? Eu não pude resistir, né? Então foi assim que aconteceu o nosso ingresso, foi assim que aconteceu o nosso afastamento, e nós hoje somos tão somente gratos a todos aqueles que participaram, que acreditaram no nosso projeto e que confiaram em nós. Perfeito. Também quero dar boa noite, né, a todos, nossos queridos amigos que estão aí nos acompanhando hoje no Instagram, também depois vão ter a oportunidade de ver lá no YouTube, né, Moisés? Isso. Boa noite aqui aos nossos colegas, nosso querido irmão Elias, nosso convidado essa noite. E
O senhor falando um pouquinho aí, irmã Elias, da sua história, não é que eu seja tão nova, mas eu cheguei depois, né, na esfera evangélica. E assim, já havia passado o seu mandato, mas ouvi muito falar, né? Cheguei depois, mas ouvi muitas pessoas comentando, porque o senhor, de fato, fez uma história, assim, né? Nós respeitamos essa história que realmente eu venho ouvindo dentro da igreja, dentro do meio cristão, embora não fazendo parte na época. Mas nós sabemos que o senhor teve agora, nessa última eleição, o senhor teve mais de 24 mil votos, né? Muito voto. E o senhor acredita esses mais de 24 mil votos ao público evangélico cristão? O senhor acha que esses votos são advindos, na sua maioria, da igreja, do público evangélico? Ou o senhor também tem, né, a sua captação de votos em outras esferas, em outros nichos? A nossa base sempre foi a igreja, e de lá veio a maior participação, né? Temos outros segmentos da sociedade que também nos contemplaram com muita generosidade, e a gente só tem que agradecer, né? Mas o forte é a igreja. Nós temos aí um contingente hoje talvez de 100 mil eleitores, e com certeza, se nós não tivéssemos ficado ausentes por tanto tempo e tivéssemos o tempo necessário para percorrer o Estado, com certeza o resultado seria outro bem mais substancial. E aí eu já pergunto, né, já pegando esse gancho, o senhor enxerga que a igreja tem essa capacidade de fazer cargos na esfera federal, na esfera estadual? O senhor vê que a igreja tem essa capacidade de se unir esses votos, né, esses mais de 100 mil votos, como o senhor falou, para eleger candidatos? Quando nós perdemos a terceira eleição para deputado, sofremos algumas críticas. Foi questionada a liderança da nossa igreja, o espírito de união que norteia a nossa vida, que pregamos. As pessoas não evangélicas lá no Parlamento Estadual me cobraram. Cadê? Por que aconteceu? Tanta gente, os líderes, tá? Houve essa cobrança. Mas eu deixei bem claro que mesmo em se tratando de irmãos de família evangélica, quando se trata de voto, ninguém é obrigado, né? É obrigado a votar. Inclusive, eu defendo que votemos no indivíduo, não por ele ser crente, simplesmente por ele ser crente, né? Eu até comentava noutra oportunidade, quando entrevistado, que nós visitamos uma certa feita uma igreja, onde o pastor, eu cobrava o nome de um irmão para concorrer à Câmara Municipal naquele município. Ele disse, olha, tem um irmão aqui que é batizado no Espírito Santo, é o primeiro que chega, ajeita um banco, ajeita outra coisa, faz isso, faz aquilo, sempre atento, durante toda a liturgia do culto. Eu acho que nós vamos lançá-lo candidato a vereador. E eu disse para aquele pastor, ele dá um bom diácono. Bom diácono, vereador eu não sei. Então é bom que não confundamos, que não misturemos uma coisa com a outra, né? Se um bom crente, um bom obreiro, dá um bom político, vamos aplaudir. Maravilha, né? Mas é preciso que se tenha um mínimo de chamamento, de vocação. E que tenha também o espírito de servo. Nós temos que convencer o nosso eleitorado, a nossa igreja por excelência, que nós somos político profissional, que não dependemos dela para sobreviver. Então nós entramos desde a primeira vez com aquele espírito de servo, procurando servir. E o Piauí sabe, a igreja sabe que não é discurso, a igreja conhece essa história. Os 8 anos de vereador, os 8 como deputado, servir, entrega total, dedicação absoluta, né? Então é assim, nós vemos por esse prisma e entendemos que não pode ser de outra forma, não pode ser diferente. Perfeito. Sobre a questão financeira, né? A gente sabe que tem envolvimento, né, na campanha, tem a parte financeira também.
Tá? A gente viu que na eleição passada, no ano passado, no caso, né, foram investidos aí, melhor, o fundo foi dado para os partidos, foi em torno de 5 bilhões de reais, né? Inclusive, o União Brasil, né, partido pelo qual você concorreu, ficou com cerca de 15% do valor do fundo eleitoral, né? A pergunta vendo lá os gastos que foram feitos na sua campanha, foram gastos em torno de R$755 mil, né, segundo o site do TSE. Qual a cifra? 755 mil, né? A despesa colocada lá no site do TSE. A pergunta é se realmente é necessário tanto dinheiro, né? Se o valor realmente é necessário para se fazer a campanha, né? Um valor tão exorbitante como esse, né? Segundo o site do TSE. Pois não. Eu responderei sim a essa indagação, mas me parece que eu deixei algo a desejar na interpelação da Carol, né? Então, você me permite recuar um pouco para dizer o seguinte: a igreja tem um contingente eleitoral invejável. Né? O que nós sempre procuramos mostrar para os nossos irmãos é que muitos segmentos sociais têm seus representantes, os professores, os maçons, e por aí vai. Tem seus representantes. E a igreja, com esse contingente enorme, né? Eu acho que há um quase dever de mandar para o parlamento um servo de Deus, um crente. A gente sempre procurou mostrar isso com clareza solar, né? Nós temos votos para eleger na capital vários nomes para a Câmara Municipal. Nós temos votos com sobra para eleger 3 estaduais e folgadamente um federal. É preciso que se trabalhe isso de uma forma muito cuidadosa, muito no sentido de convencer o nosso povo. Eu não diria nem conscientizar, porque a gente percorreu esse estado 5 vezes em menos de 15 anos. A igreja nos ouviu, a gente procurou, talvez eu não sei se eu fui a pessoa ideal para esclarecer, para explicar, para conscientizar, mas eu tentei fazê-lo. Então, os irmãos sabem que devem proceder desta forma. Nós temos que... Aí entra em jogo a união, não é? Somos obrigados? Não. Mas vamos à palavra de Deus. Aí nós encontramos fulcro, respaldo bíblico, né? Para fazer essa cobrança, união, para que as coisas aconteçam, porque Deus é glorificado nisso também. Eu encerrando aqui, quando eu cheguei à Assembleia, olha, não veio um elogio para mim. Eu acho que todos os ex-colegas entenderam que eu só tinha o meu votinho, né? Elias, a sua igreja, mostrou que veio. A sua igreja tem potencial, a sua igreja, suas lideranças. Então foram para eles os elogios. Então é a igreja que aparece, quando ela se une, isso é um representante. Causa um impacto muito grande. Isso é bom. E ao invés de mandar para lá alguém para defender a ideologia de gênero, o aborto, né? Essas ideologias perversas que permeiam aí, né? Uma pessoa que não conhece a Deus, manda um dos nossos quadros, que lê na nossa cartilha, que conhece o Evangelho, conhece a palavra, e que pode ser útil como servo de Deus lá no parlamento. Então, nesse caso, o senhor vê que a igreja ainda, aqui pelo menos, né, no Piauí, ainda está imatura nesse aspecto. O senhor acha que a gente ainda está deixando a desejar nesse entendimento, porque nós vemos outros estados, né, conseguindo enviar esses representantes, conseguindo colocar lá. A igreja, eu acho que a igreja continua vivendo uma letargia. Eu acho que ela tem que despertar, não é? Misericórdia, o que tem acontecido não era para um crente eleitor ficar de fora desse projeto. Como as coisas vêm, esse clima de instabilidade, tanta confusão, tanta perversidade com a criança, a família. Nós vivemos uma época de banalização, né? Banalizar o crime, o casamento, família, tudo. O crime compensa. É isso que a gente tem presenciado. Então há uma mudança para pior. A cada dia isso acontece e faz dilatar ainda a necessidade de termos crentes, pessoas tementes a Deus, nos representando no parlamento. E Marias,
a igreja apoia, de certa forma, com, né, o espaço, né, falando, ensinando, mas há esse apoio também de forma financeira. A igreja pode, de alguma maneira, apoiar o candidato financeiramente. A Justiça Eleitoral estabelece critérios, não é? A campanha é de financiamento público, correto? Pode acontecer doações? Sim, mas há critérios para que isso aconteça. E voltando à sua pergunta, eu não recebi nem a metade do teto daquilo que cabia a um candidato à Câmara Federal. Nem a metade. Os partidos nos trataram com certa grosseria, não é? A distribuição não foi justa. E o resultado mostrou. Nós temos candidato que recebeu mais de R$1 milhão e não tirou 1/3 dos votos que eu tirei. Ele fez campanha? Esse candidato fez campanha? Correto? E eu não sei precisar exatamente a cifra, mas não chegou a esse montante não. E tem mais um detalhe a considerar. É que a forma como o dinheiro foi transferido, ela foi tão cruel que eu precisava de recursos e tive que devolver um certo valor porque não houve tempo hábil para aplicação. Foi no conta-gota. Correto? Então eu acho que o partido sacrificou a gente, não só a mim, mas outros nomes, certo? E aí as coisas funcionaram dessa forma. Você diz, é exorbitante. Olha, nós tivemos um candidato a deputado federal, eu até que no momento de aborrecimento eu cheguei a dizer para o presidente do meu partido, eu não sou candidato a vereador de Monsenhor Gil, eu sou candidato a deputado federal. Depreciando um vereador, misericórdia não, força de expressão. Eu não sou um candidato a vereador dali de Monsenhor Gil, não, eu sou candidato a deputado federal, me deu o tratamento devido. Eu cheguei a fazer essa cobrança e até de uma forma assim, até certo ponto grosseira, né? Então, nós não chegamos a receber isso aí não. E se você for montar uma estrutura de um candidato a deputado federal com chances de eleição, para ter uma certa chance de eleição, eu acho que é de alto custo. Eu acho que depende de gastos. Só propaganda, né? O material de campanha, isso, um material de campanha, combustível, deslocamento, hospedagem, também pessoas que ajudaram legalmente foram contempladas, né? Determinadas pessoas, eu diria, mini cabos eleitorais ou cabos eleitorais, a justiça permitiu isso e aconteceu. Então, eu acho que a minha campanha não foi uma campanha milionária. Pelo contrário, o que eu ouvi entre os colegas que disputaram comigo, alguns deles, olha, você tivesse recebido o teto dos gastos, você tinha chegado lá. Mas não tinha. Eu quero também esclarecer que se eu tivesse chegado a 80 mil votos, teria perdido também a eleição. Eu imaginei que os 4 principais nomes onde eu me incluía, chegaria a 100 mil votos. Os outros candidatos somariam juntos 40. O Silvio Mendes traria aí uma votação de legenda e completaria o coeficiente. E nós elegeríamos 1. E esse 1, na mente de todo mundo, era o irmão Elias. E as urnas mostraram, eu fui mais votado. Mais votado. Nenhum candidato tirou sequer a metade dos votos que eu tirei. Compreendido. Pessoal, só lembrando mais uma vez, tá? Você que está conosco no Instagram, também no YouTube, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Liberte Podcast, e também no nosso Instagram, Liberte, com THE, _ PDC. Muito importante que você esteja acompanhando a gente. Eu lembro também, né, Carol, da nossa parceira Ebenezer, a Livraria Ebenezer, é nossa parceira de sempre, tá? Está apoiando nós, o nosso podcast, Liberte Podcast. E a Ebenezer fica no Riverside Shopping, tá? Próximo à Praça do Caribe. Então você, precisando de livros para presente, uso pessoal, Livraria Ebenezer. Eu quero aproveitar
entregar para o irmão Elias, a gente vai já dar continuidade à nossa conversa, entregar a camisa do Liberte. Oh, maravilha! Liberte Podcast. Oh, benção. Obrigado. A camisa, nosso irmão Elias está recebendo. Muito obrigado. Com gratidão, Benção. tá? Pela sua Presentaço. Irmão Elias, aproveitando aqui esse momento, né? Mas me permitam, desculpa, hoje eu estou assim. Não, fica né? à vontade, aqui é conversa mesmo, aqui a gente está à vontade. Vocês já são exames que estão pesando também, aqui. Se quiser, pode mandar aí alguma pergunta Não, assim, para o senhor. Assim, aí vem a pergunta, e você concorda com o financiamento público de campanha? É a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber. Qual é a sua visão sobre isso? As eleições onde eu fui vitorioso não existia isso. Nós fizemos nosso trabalho, enfrentando aí noites mal dormidas, outras não dormidas, dormindo à beira de estrada, se alimentando de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, sem apoio, sem condição nenhuma. Principalmente a primeira, quando eu não estava na cadeira de deputado, a primeira. Foi muito difícil. E a segunda, por conta do direcionamento que eu dava, do que chegava às minhas mãos, em projetos, principalmente voltados para a igreja, eu não tinha tantos recursos. Mas foi quando nós ganhamos as 2 primeiras eleições, não é? Então é assim, eu acho que pode, o financiamento público pode, que é bom que aconteça. Agora, é melhor que aconteça uma fiscalização rigorosa dos gastos. A minha prestação de conta foi feita de uma forma criteriosa, não sofreu nenhum reparo da Justiça Eleitoral, não esnobamos, pelo contrário, nós sentimos a falta de mais recursos para fazermos uma campanha à Câmara Federal. Essa é uma pergunta assim, que eu imagino que a maioria dos nossos espectadores, eles param para pensar, né, nesse aspecto, porque essa questão financeira é uma questão que, né, é muito polêmica, gera muitas dúvidas, as pessoas falam, às vezes falam sem saber, né, mas isso é uma lei, né, o financiamento público é algo legal, é uma lei, mas não deixa de gerar aqueles questionamentos, né? Quem pode usar, quem poderia, se poderia fazer menos gastos, mais gastos. Mas é como eu também tenho essa visão de que se é algo que é permitido, é lícito, e eu pergunto agora se o senhor também concorda com essa minha maneira de ver. Um cristão entrar na jogada para disputar e simplesmente não usar, recusar, o senhor acha que se tornaria uma disputa injusta, né, desleal? Eu vejo dessa forma, não sei se o senhor concorda comigo. Pessoas que preferem não utilizar tudo aquilo que tem direito do fundo eleitoral. E nessa situação ficam numa concorrência desleal, né? Ficam para trás. Eu falei, eu não recebi a metade do teto que cabia um candidato a deputado federal. Eu ainda devolvi, não porque sobrou, porque não tive como aplicar, dada a lentidão na transferência, e tem aquele protocolo, e tivemos então que devolver alguma coisa. Quando a Justiça Eleitoral decide que o financiamento é público, a gente não tem para onde correr, que eu não posso gastar o que é meu. A partir do momento que há financiamento público, eu não posso gastar o meu dinheiro. Por quê? Porque aí você fala campanha desleal, né? Aí um milionário vai sair na frente de quem não tem a menor condição. Então é uma engenharia. Precisa entender isso aí, não é? Né? Quer dizer, eu sairia funcionário público federal, ganho o suficiente para manter a minha casa, não tenho riqueza, aí vou pleitear candidato a deputado federal, com um deputado federal no exercício do cargo, empresário, percebendo gordo de salário, eu fico lá na pontinha da fila com chance remota de eleição, correto?
Agora, no meu caso, se a igreja quisesse, e eu falo com certa ousadia, porque já fiz as minhas observações, dizendo que não é uma obrigação, e que nós temos um longo caminho a percorrer ainda. Mas se a igreja quisesse, ela tem os números. Ela tem condição. Aí não era preciso gastar nada. Aí o candidato se preocuparia apenas com despesa de deslocamento, né? Não iria para um hotel, ficaria na casa de um irmão, tá? Coisa e tal. Então, mas a Justiça Eleitoral, quando ela decide financiamento público, eu não posso ir lá no banco, pegar dinheiro meu e investir na campanha. O financiamento é público. Sim. Embora os candidatos de alto poder aquisitivo, muitos deles, se não todos, né? Alguns veem até no fundo eleitoral uma gorjeta para a campanha. É realidade. Eu estou ousando muito dizer isso aqui. Mas eu tenho observado que isso é fato. Bem. Irmão Elias, nós temos visto por aí, né, recentemente, inclusive, alguns nomes sendo, digamos assim, pré-lançados ao pleito do próximo ano, né, 2024, eleição aí para vereador, para a Câmara, né, potenciais candidatos que estão aí praticamente se lançando, né, o pré-lançamento que eles estão fazendo. Aí eu pergunto, como é que o senhor, são duas perguntas em uma, né? Como é que o senhor vê o apoio oficial da igreja? Como é que o senhor vê o apoio da igreja, no caso da Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, tá? Nesse processo de ter um, dois ou mais candidatos oficiais, e também se as mesas diretoras ou a igreja, a organização igreja, essa mesa diretora da igreja tem feito boas escolhas, tem escolhido bons nomes, né, para representar ou chance, né, de ganhar. Então são duas perguntas em uma, sobre como é que o senhor vê o apoio oficial da igreja e se a igreja tem feito boas escolhas, se a presidência, a mesa diretora tem feito boas escolhas. Quando você fala em boa escolha, aí fica difícil para a gente. Porque eu acho que os nomes eram capazes de nos representar. Eu não tenho nenhuma... Não conheço a todos, assim, o trabalho de todos, mas nós tivemos bons nomes na disputa. O que a igreja tem que fazer é se organizar politicamente. É um grande segmento da sociedade. E como tal, ela tem que se organizar, como os outros segmentos o fazem. Que causa até medo, né? Se organizar. Aí você tem que se despojar daquele espírito de egoísmo. Né? Eu tenho que ser candidato. Não, eu não abro mão. Sou eu o candidato. Isso tem que desaparecer. Isso tem que desaparecer. Eu, inclusive, cheguei a ser cogitado por algumas lideranças a voltar a disputar o mandato de vereador aqui na capital. Já ia perguntar. E eu disse o seguinte... Pretensões futuras. E eu disse o seguinte, interessante, eu não estava nem pensando nisso, né? Para alguns. Quem me sondou primeiro? Eu não estava nem pensando nisso, não é? Eu comecei como vereador, aí eu não que uma candidatura a vereador me diminuiria, pelo contrário, seria algo tremendo, não é? Me honraria muito. Mas não depende de mim, só de mim. Isso é um pacote que está em jogo, depende de muita coisa, né? Primeiro, a igreja quer, a igreja me aceita. Quando eu fui pleitear a primeira eleição de deputado, o pastor Nestor Mesquita, de saudosa memória, meu paizão, era uma convenção estadual lá em Picos, que se realizava no dia do cumprimento de um voto meu. Nós fizemos a doação de todo o material do grande templo do Junco, né? Foi um voto, e aí houve uma convenção estadual lá, correto? Em 98. E aí ele disse,
Ele disse o seguinte: olha, você vai ser homologado, porque o outro nome que chegou a falar, tá, nem aqui apareceu. Aí eu chamei ele assim num lugar reservado: meu pastor, eu quero lhe fazer um pedido. Peça ao secretário da convenção para preparar uma chapazinha simples, coloca uma cruzinha no pedacinho de papel. A esquerda coloca assim, a direita não. Então quem me aprovar vai colocar sim, um X no sim. Quem no não. Aí disse: mas por que é isso, rapaz? Eu digo: olha, eu vou passar noites inteiras viajando, eu vou dormir de qualquer jeito, eu vou passar por tantas provações. Isso não é fácil, eu vou andar esse estado todo, vou gastar o que não tenho. Numa campanha sofrida, não tenho recursos. E eu quero saber se esse povo me quer a partir das lideranças. Se a resposta for positiva, é que eu vou enfrentar. Caso negativo, não. Aí nós tínhamos 282 pastores em plenário, 282, 279 disseram sim, 2 se abstiveram, 2 e 1 me disse não. Eu digo: vamos ganhar a eleição. E ganhamos. E ganhamos. Correto? Então, assim, eu quero saber primeiro se querem que o irmão Elias seja candidato. Quem é que quer? Quem defende esse nome? E que, no caso de havendo vários nomes, por que não fazer uma prévia? Seria um procedimento justo, legal, prévia. A igreja organizada teria 1 ou 2 nomes a apresentar. Mas aí nós enfrentaríamos uma situação. Tem determinados nomes que não abrem mão. Com ou sem prévia, são candidatos. Aí é onde está o cerne da questão. Correto? Quando eu digo devemos nos organizar, é nos organizar inclusive nesse aspecto. Por que eu quero ser candidato a vereador? O pré-candidato tem que se perguntar: por quê? Eu serei útil ao meu povo, à minha igreja, à minha cidade? A minha cidade? Ou é algo pessoal, projeto pessoal? Correto? Então tem que pensar isso com muita parcimônia, com muita responsabilidade, com muita cautela, porque a coisa é muito séria, a vida pública é muito séria. Quando nós fomos cogitados a primeira vez, eu disse não para deputado, eu digo não. Aí eu disse: primeiro eu vou ter que fazer um curso superior, para não chegar lá com a cara de Zé Mandioca. Eu respondi isso. Estou muito à vontade, viu? Um curso superior. Aí saía de Picos, 3 da tarde, chegava 3 da madrugada, durante 4 anos. Fazer o bacharelado em letras. Eu digo: segundo, eu vou ter que me eleger vereador primeiro, lá na cidade onde eu resido, Picos. Terceiro, eu não quero puxar tapete de ninguém. De ninguém. E quarto, eu quero que o ministério diga sim, que quer o irmão Elias candidato. Então as coisas foram acontecendo. Quando eu me tornei vereador e fiz a faculdade, houve uma convenção em 94, lá em Floriano. O Napoleão era o governador do estado. E o pastor Nestor me convidou para dar uma palavra de saudação ao governador em nome de todo o ministério. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não era pastor, não era evangelista, não era missionário. Estava lá, mas ele me convidou. Parece que eu falei a linguagem do nosso ministério lá, fui aplaudido, ovacionado. E quando saímos, um grupo considerável de obreiros me cercou. Irmão Elias, e agora? E agora? Vai? Eu digo: não. Não, mas você não terminou lá o curso, não é vereador. Não. Eu digo: sim, mas tem um irmão candidato. Quem era? Paulinho, filho do pastor Paulo Belisário. Não, mas ele está assim afastado. Não, ele é o Joquebede. Joquebede? Eu usei um nome bíblico de alguém que foi contemplado, o filho de Jonatas, né? Que Davi... Mefibosete. Ele é Mefibosete. Em nome do pastor Paulo, eu não vou me envolver. Aí em 98 vi o que aconteceu. Então, eu sempre tive esse cuidado. Igreja é igreja. Quando eu falo em igreja, eu falo assim: coesão, união, povo junto, unido, de um mesmo parecer. Eu não quero contribuir para dispersar. Se o meu nome surgindo, né, se na verdade acontecer uma candidatura lá na frente, eu vou analisar isso. Se eu estiver contribuindo é para fragmentar ainda mais, eu caio fora.
Irmã Elias, foi feita aí uma carta, divulgada uma carta, pedindo anulação desse procedimento anulação do procedimento de ter candidatos oficiais, né? O senhor assinou as cartas, não assinou, ou teve acesso a ela? Qual a sua opinião sobre ela? Tive, eu fui visitado por 2 irmãos que me levaram esse papel, esse documento. Bem elaborado, e eu me recusei a assinar. Porque quando a gente deixa a coisa totalmente solta, o conceito de igreja se desnatura. Eu acho que não existe aquela de candidato oficial tem que votar, não existe isso, gente. Mas a igreja tem que se organizar, tem que se posicionar, correto? Porque se nós adotarmos outro procedimento, a dispersão ela se torna mais vergonhosa e mais crescente. Então a igreja tem que se organizar. O que deveria acontecer, vão escolher 2 nomes? Sim. Os demais se conformariam em orar pelos 2 que foram aprovados. Porque se eu ficar com um projeto pessoal, eu querendo sair candidato de qualquer maneira, né? E talvez até a minha condição seja bem aquém do irmão fulano de tal, então eu vou tirar o contrapeso do quilo dele lá. Não convém que eu me envolva. Então a gente quer unir para chegar à vitória. A união faz a força. Irmão Elias, o senhor falou que a igreja tem que se organizar, né? Nós concordamos. Mas quais seriam as suas sugestões? Em que o senhor acha que a igreja poderia tomar as primeiras providências? No aspecto de conscientizar, de ensinar os membros, no aspecto mais voltado da liderança, a liderança parar, repensar, reprogramar ali as suas perspectivas. Como fazer? Né? O processo de conscientização ele está em primeiro lugar. Alguém já me disse, esse pessoal está todo conscientizado, né? Talvez não. Então, um processo de conscientização tem que ser trabalhado. Eu acho que todos os pretendentes deveriam ser chamados. Né? O senhor acha que essa falha, que essa fragilidade, melhor dizendo, ela está mais na liderança, é um aspecto administrativo ou é algo mais assim da massa, das pessoas que ainda precisam ter uma consciência política melhor, mas serem ensinadas, talvez? Como é que o senhor vê? Assim, olha, eu acho tentar fazer uma análise. Não, eu acho que é possível que as lideranças tenham cometido alguns equívocos. Por exemplo, não justifica ir para um pleito em Teresina com 5 nomes aprovados pelo Ministério. A gente já vai sabendo o resultado. Quem se elegeu? Ismael, que não era apoiado pelo Ministério, fez um trabalho setorizado, um trabalho lá e se elegeu. Então, isso não pegou bem, correto? Então, quando eu falo em se organizar, é um processo de conscientização, de diálogo, correto? E o compromisso de que o Ministério quer lançar 2 nomes, eu acho que mais de 2, eu acho que é impraticável. 2 nomes. 2 nomes. Então, os demais não sairiam candidatos. É aquela história de, não, você não pode sair candidato porque fulano é ministério. Não é nesses termos quem tem que ir. Né? É conversando, de forma muito racional, espiritual, que entre jogo também, espiritual entre jogo também, isso aí. Então, é assim, que haja entendimento, que haja diálogo, que haja conscientização, que tentemos convencer que nós queremos o espaço, mas para conquistá-lo, nós temos que, às vezes, fazer alguns sacrifícios e até renunciar a nossos próprios interesses. Eu não tenho nenhum interesse, eu repito, de contribuir para uma dispersão. Se eu perceber que isso vai acontecer, ainda mais eu caio fora, antes de entrar. Uhum. Eu entendo bem. Você me entendeu? Entendo, irmão. Tem mais alguma pergunta para fazer? Mas porque eu tenho um monte de perguntas, a gente não tem tempo, né? É verdade. Mas vontade de conversar aqui, de subir aqui a experiência também. Posso fazer uma pergunta? Sim. Mas, Elias, um dos objetivos aqui do podcast é nós despertarmos, principalmente a juventude, né?
para esses conceitos, para esse entendimento sobre política, não apenas partidária, mas todos os aspectos que envolvem política. E a gente sabe que é complexo, né? Política é uma coisa muito complexa. É tão tal que muita gente prefere se abster, ficar distante, ou aquele velho tabu, né? Que política não se discute, né? Que política não é... Cristão não se envolve em política. Tem muita gente que, em pleno 2023, ainda pensa, né? Infelizmente, ainda pensa assim, que política não é coisa para cristão. E a gente discorda, né? Então, um dos objetivos desse projeto é esse, é trazer as pessoas, conhecer mais representantes nossos, pessoas que têm uma história. E aí, eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público, aqueles que estão nos assistindo, os que vão nos assistir ainda, vão assistir esse episódio do podcast, como essa importância, qual é essa importância, né? Despertar um pouco essa juventude para essa importância de se envolver. Obviamente que todo mundo não vai se despertar para se candidatar, né? Já pensou, se todo mundo quiser se candidatar, não é isso. Mas esse despertamento para se envolver, até porque quando o jovem, quando o cidadão não se posiciona, alguém vai decidir por ele, né? Alguém vai se posicionar por ele, com se certeza. Ele ficar ali, né? Ficar na inércia. Então, eu pergunto, o que o senhor diria para esse público que nos assiste, essa importância de se atinar, de ler mais, de estar mais conectado, de acompanhar, conselhos, como se o senhor dissesse para um filho seu, né, para um jovem que precisa estar atento, entender essa importância, esse peso que é a política. Pois não. A gente não pode deixar de dar razão, ou pelo menos não criticar aqueles que, agora eu vou usar a palavra que o pastor José Neto gostava muito, que tem ojeriza a esse assunto. Muitos têm se decepcionado, crentes e não crentes, com escolha errada. Escolha errada. E talvez eu seja um tanto deselegante em trazer isso para cá, mas eu conheci a Elisiane Gama em Timon, no culto festivo. Ela me deixou uma boa impressão. Boa impressão. E tive até interesse em continuar trocando ideias com ela, tá? Se mostrou muito inteligente, muito preparada, bem antenada com o trabalho do senhor no Maranhão, preocupada com a família. Foi isso que ela me passou. Quando se tornou senadora, se perdeu completamente, nos envergonhou, envergonhou todo o Brasil evangélico. Então, assim, eu não quero agir aqui com puritanismo, achar que... Mas a minha vida pública pode ser rastreada por qualquer pessoa. O eleitor quer isso. Ele quer segurança. Ele quer saber se aquela pessoa para quem ele vai votar, crente ou não, é digna desse voto. Porque é coisa muito séria. Você vai, alguém vai decidir por você. E você colocaria qualquer um para decidir por você? Correto? Então, as decepções, inclusive no mundo evangélico, né? Nós tivemos decepções em Parnaíba, tivemos decepções em outros lugares, eu não quero entrar muito no mérito, né? Então é bom que a igreja não repita o erro, que na verdade ela analise a vida preguiça daquele que tem interesse em pleitear, em disputar, se ele é digno da nossa confiança, ou se ele vai se afastar do comportamento verdadeiramente cristão. Então, mas mesmo assim não justifica você se afastar da juventude e ficar arredia ao processo político. Uma pessoa de idade que não teve a oportunidade de estudar, que tem poucos conhecimentos, é perdoável. Mas um jovem, um jovem que estuda, que conhece essa realidade que ele está vivendo, né, nesse mundo globalizado, tudo que tem acontecido neste país continental, ele se afastar do processo, esse afastamento
é difícil de entender, me causa arrepios. Então, a nossa juventude tem que acreditar e não se deve votar no elemento simplesmente porque ele é crente. Tem que ter história, tem que ter testemunho e tem que mostrar com toda clareza que não é um político profissional, não é um projeto pessoal que está em jogo. Tem que prevalecer o espírito de servo. Porque o político nada mais é do que o empregado do povo. Aí você diz assim, em tese, você pode dizer em tese, porque não é o que se vê. Eu procurei sê-lo. E não mudarei o meu comportamento quanto a isso. Esse pensamento é o que falta hoje, tanto nos políticos atuantes, como nessa nova geração, né? E não ser algo pessoal, não ser um projeto pessoal. Foi muito boa essa sua fala, porque aí tem quem entre, Carol e Elias, para a política, para enriquecer ou ter poder, mas quando se entra realmente para você querer o bem da comunidade, da cidade, do estado, do país, enfim, isso sim é sempre louvável, né? Alguma pergunta, Carol, mais? Bom, perguntas aqui... Não falta. Acessórias, perguntas acessórias. Pode ficar à vontade. Irmão Elias, o senhor... Uma perguntinha rápida para depois entrar um pouquinho mais. O senhor se reconhece como um político conservador, não é isso? Diante da nossa da fé, né, da fé que o senhor professa. Com certeza. E nos últimos anos ficou muito em voga isso no Brasil, né? Essa distinção do que é conservadorismo, do que é progressismo, do que é direita, do que é esquerda, né? Muita gente até hoje nunca nem entendeu o que significa isso, mas isso trouxe à tona uma perspectiva muito boa desse envolvimento político, né, principalmente dos jovens, como também parece que trouxe à tona, assim, vou usar aqui uma expressão cristã também, os lobos e os cordeiros, parece que dividiu assim um pouquinho também. E como é que o senhor vê no cenário nacional tudo que aconteceu, né, saindo o governo conservador, entrando agora o governo, né, de extrema oposição? Qual é a sua perspectiva assim, no cenário nacional dessa política, que agora nós estamos, né, está vigente um governo que é contrário, né, pode-se dizer, não dá nem para parcelar, porcentagem, né? Declaradamente contrário às nossas convicções conservadoras. Qual é a sua perspectiva? O que a gente pode esperar? Ou é melhor não esperar nada? Qual é a sua análise? É uma comparação que pode parecer até absurda, e tomara a Deus que eu seja compreendido. Mas eu conversava com um certo amigo sobre esse assunto, que fez uma indagação similar a essa, que não há igreja perfeita e nem há partido perfeito. Eu coloquei isso. Você se filia a um determinado partido, reconhecidamente conservador, e depois você vê parte de seus membros tomarem um novo rumo, mas permanecem ali naquele partido considerado conservador. Foi o que eu falei lá em meados da nossa entrevista aí, que se vive uma confusão nesse país. Alguém disse para mim, sorrindo, disse, é possível encontrar conservador na esquerda. Exatamente por essa instabilidade que eu quero dizer aqui. Sei lá, muitas pessoas estão volúveis, mudam facilmente, pensam hoje assim, depois muda assim, e você fica assim, zonzo, sem na verdade entender, não é? Então assim, há um processo de corrupção massificada, institucionalizada, correto? E isso não é novidade para ninguém. Todo mundo tem um celular, navega na internet aí, explora as redes sociais, sabe do que vem acontecendo. Quando se pergunta, já é para saber de novo. Mas a gente sabe o que vem acontecendo. É de estarrecer. É de impactar a gente de uma forma
Você fica sem saber entender, sem saber compreender e sem saber até mesmo o que fazer como cidadão, moralmente como eleitor. Você fica sem saber. Você fica pasmo diante de tanta coisa que vem acontecendo. E eu não sou pessimista, mas vejo isso de forma muito racional. Nós estamos numa situação extremamente delicada com a eleição, entre aspas, desse novo cidadão aí que chegou à presidência da República. Não é? As decisões que ele tem tomado são demais absurdas, principalmente no que diz respeito às forças de segurança. Quer alterar o papel das Forças Armadas. Tanta coisa que está aí na Berlinda, a gente está sabendo, está vendo, está ouvindo, está lendo, você está sabendo de tudo, né? Então, isso cria um clima de instabilidade, de insegurança jurídica, e temos um Supremo que pode tudo. Faz do jeito que quer. E não tem jeito, você vai recorrer a quem? O Alexandre de Moraes toma uma decisão aqui absurda. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Para derrubar aquilo, você vai ter o quê? Vai ter que dispor de um coeficiente X lá no Congresso, para mudar a Constituição, isso demanda tempo. Então, recorrer a quem? Se é da Corte Suprema, camarada, o deusão lá que decidiu. Esse é o poder máximo, né? Então é assim, essa situação a gente está vendo. E que Deus tenha misericórdia do país, deste país, de nós, principalmente da igreja. Portas estão se fechando e outras se fecharão. É isso que se espera. Pessimismo? Não. É o rumo que as coisas estão tomando. É agir enquanto é tempo, né? Aproveitar aí as eleições, ano que vem, eleições locais, depois de mais 2 anos aproveitar as outras eleições para que a gente possa tentar mudar um pouquinho, né, o quadro. Eu quero acreditar que, a gente falou em igreja organizada, eu quero acreditar que nós temos muitos crentes salvos que não estão dormindo em paz com a consciência hoje. Nós tivemos uma eleição, eu enfrentei tudo aquilo. Os irmãos não eram obrigados a votar no irmão Elias. Eu deixei uma parte do campo sem visitar, do Estado. Isso contribuiu negativamente também. Uma série de coisas. E aí, quando a gente olha para praticamente 25 mil votos, Deus do céu, chegou a tanto. Mesmo assim, chegou a tanto. Correto? Mas, eu repito, nós somos cerca de 100 mil eleitores. E dezenas de milhares de eleitores da nossa igreja votaram em nomes que defendem o aborto, a legalização das drogas, a ideologia de gênero, e por aí vai. A pergunta que se faz, sabendo disso, Deus se agrada disso, desse gesto, dessa atitude? Nós não tínhamos nomes que defendiam as nossas bandeiras? Nós não tínhamos nomes? E se os tínhamos, por que não votamos desse pessoal? Né? Então, é um caso a pensar. Que seja, né, uma maioria, não. Um outro que disputar. Não sei se eu voltarei ainda a pleitear um cargo de federal. Mas vamos ajudar o irmão, vamos votar. Tem qualificação, tem preparo, tem condição de nos representar. Vamos apoiar. Por que desviar esse voto para uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso povo, com a nossa igreja, com a vida cristã? Foi feita a pergunta a nível federal, né, Carol? E o nível estadual também segue o mesmo ritmo do novo governo nacional, né? E também a prefeitura também está dizendo. Então, nós vemos que as esferas que nós estamos inseridos, municipal, estadual, nacional, estão seguindo o mesmo caminho. Que é o caminho que o senhor já explanou, né? Que é um caminho que pode ser perigoso. Alguma pergunta mais? Eu quero pedir aqui para o irmão Elias deixar aí uma mensagem, fazer umas considerações finais, aquilo que o senhor deseja, porque aqui a nossa slogan é: você aqui é livre para falar, né?
Então, nossos espectadores são livres para falar, mas nosso convidado também é livre para falar. Se falou na juventude, e a juventude evangélica tem sido objeto das minhas orações, das minhas intercessões individuais, eu e Deus, conversando com Deus, culto doméstico, quando vou à igreja, porque Satanás tem investido todas as suas armas, né, para destruir crianças, jovens, e a gente vê uma situação que na verdade nos angustia. E a palavra de Deus diz lá no Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse lembrar deve ser feito não como acontece com o Pai Nosso, banalizar o Pai Nosso, né? Qualquer pessoa diz aquilo ali por dizer, sem, né? Então, lembrar aí é lembrar, levando a sério a palavra, os ensinamentos cristãos, levando a sério o temor de Deus, o temor a Deus. Então tem tudo isso aí. Então nós estamos deixando uma palavra à nossa juventude, de que se aproxime mais de Deus. Os dias são maus, e eu não quero pregar aqui o terror, uma mensagem de pessimismo, mas o rumo que a coisa está tomando é que nós passaremos por muitas provações. E é preciso estar bem arraigado em Cristo, muito bem antenado com a palavra. E para o grosso do nosso povo, e de até não crentes que nos assistem, ou que nos ouvem, não vamos perder a esperança, não. Mas não é um contrassenso, você disse que não acredita, que a coisa vai. Sim, mas vamos continuar acreditando. Vamos continuar acreditando. Eu diariamente também oro pela paz, não só de Jerusalém, há uma recomendação bíblica sobre isso, mas também eu oro pela paz do meu Brasil. Por mais que soframos, a gente ainda enxerga uma luzinha no fim do túnel. A gente acredita que um dia as coisas mudarão e mudarão para melhor. Nossa esperança é essa, né? E nadar contra a maré mesmo. Isso. E, meu Deus, nós estamos muito felizes, muito gratos por o Senhor, desde o início, desde quando entramos em contato com o Senhor, ter aceito nosso convite, né, ter chegado até nosso estúdio hoje, tá? E nossa gratidão também, não só nossa, mas todos que nos ouvem, também que nos ouvirão. Lembrando que nosso podcast terá cortes, né, que depois será colocado tanto no canal do YouTube para cortes, nós temos, como também no Instagram. Então, as suas falas, né, as suas considerações vão ser realmente muito úteis para a juventude, né, para os irmãos, para amigos que nos ouvem. Então, fica a nossa gratidão do Liberte. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês, né? E reencontrar aqui com o Valdeci, que é um mestre também no assunto aí. Ele já me entrevistou em outras oportunidades. A Carol, uma pessoa da nossa admiração, uma jovem atuante na obra do Senhor. E você, nos conhecemos, né? Sim. Eu me informava do Alberoni sobre você. Eu falei, quem é? Um jovem muito inteligente. Alberoni me passou, né? Então, um prazer. Ele disse que é seu amigo. Então, um prazer conhecer o irmão. E vamos à luta e orem por nós. Nós precisamos muito, carecemos, dependemos, né, das orações dos irmãos. Toda a minha gratidão. Eu também quero agradecer ao irmão Elias, né, porque é uma referência para nós aqui. Nós estamos na nossa esfera aqui, nossa cidade, nosso estado, e o irmão Elias, de fato, é um peso, né? Sim. Tem sido uma voz, principalmente dentro do cenário político, né? E eu creio que muita coisa aí está por vir. Desejo, né? Peço a Deus que o Senhor tenha portas e mais portas abertas aí para ir avante, fazer essa diferença dentro do conservadorismo, mas principalmente, né, dentro do cristianismo. Então, muito obrigada por essas palavras, pelos conselhos à juventude, por participar do nosso podcast. Que Deus nos abençoe. Estaremos sempre às ordens e agradecemos a generosidade de suas palavras.
a Moisés também. Deus abençoe a Muito todos. obrigado. Pessoal, muito obrigado. Estamos transmitindo pelo Instagram, pelo YouTube. Você que ficou conosco até o momento. Até o nosso próximo podcast. Um abraço, boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite.